Olá, paz seja convosco. Eu sou a pastora Flávia Santos, sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, ali na região metropolitana de Recife, Pernambuco. E é um privilégio hoje estar aqui compartilhando um pouco sobre inclusão. Quero desde já agradecer ao pastor Mário de Oliveira, à pastora Bianca de Oliveira, por esse amor por almas, essa atenção especial à pessoa com deficiência. E hoje nós começamos esse projeto falando um pouco sobre o trabalho de inclusão na igreja. E eu quero começar compartilhando com você que a inclusão, ela não é um departamento isolado dentro da igreja. A inclusão, ela faz parte da igreja. A importância de todos os departamentos estarem envolvidos na inclusão. Afinal de contas, hoje é uma criança, amanhã um adolescente, um junior, um jovem e um adulto. Então é por isso que todos os departamentos precisam entender e precisam abraçar a causa. E a inclusão, ela começa no coração, não pode ser algo forçado, imposto. E a inclusão, ela é reflexo do amor por almas. E a minha pergunta para você logo de início é: você ama almas? De verdade você ama almas? Porque quando nós amamos almas, nós nos preocupamos com as almas, nós queremos entender a melhor forma de falar de Jesus para todas as pessoas. E eu quero compartilhar com vocês 2 versículos. O primeiro está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz que Deus deseja que todos sejam salvos e que tenham o pleno conhecimento da verdade. E aí a minha pergunta é: você sabe quem é a verdade? Claro, né? A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus deseja que todos sejam salvos e que conheçam a Jesus. E lá em Romanos, capítulo 10, versículo 14, diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem pregue? E lá em Isaías, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? O profeta Isaías diz: envia-me a mim. 3 versículos que eu quero compartilhar com você sobre o ponto que, para mim, particularmente, é o que eu tenho como lema nessa questão da inclusão. Primeiro, realizar aquilo que Deus deseja. Deus deseja que todos sejam salvos e que conheçam a Jesus. Como ouvirão se não houver quem pregue? Senhor, eu estou aqui. Usa-me, envia-me. Nós precisamos parar de terceirizar as responsabilidades, assumir para a gente, falar assim: eu quero ser essa pessoa que vai falar de Jesus, que vai aprender sobre deficiências, sobre dificuldades, sobre neurodivergências, enfim, vai se colocar à disposição para aprender e propagar o evangelho de Cristo Jesus a todos. Então, quando nós falamos de inclusão, nós refletimos o amor por almas, até porque a inclusão, ela não é um favor, a inclusão, ela é um direito e vai muito além. A inclusão é reflexo daqueles que amam a Jesus. Quando eu falo de Jesus, eu estou propagando a esperança, eu estou propagando a transformação, eu estou propagando a salvação, porque Jesus é aquele que pode transformar todas as coisas, aquele que sara, aquele que restaura, aquele que ama. Então, quando nós trouxemos esse tema de inclusão, nós estamos de uma forma ampla falando: o que nós queremos é refletir Jesus, é falar do amor de Deus para todos. Todos precisam ser alcançados. E aí a gente vai se preocupando. Por quê? Porque quando eu volto para Romanos, quando diz como ouvirão se não houver quem pregue, é basicamente isso. Como eu vou pregar para um surdo, por exemplo, se eu sequer aprendo Libras? Então, como é que eu vou falar para alguém neurodivergente se eu não entendo como é que funciona, se eu não sei o que é? Então, quando nós estamos falando, no meu caso, eu estou falando de autismo, quando nós falamos sobre autismo, eu preciso entender um ponto importante. Autismo não é uma doença. Autismo não é uma doença. Vou até pedir para o pessoal colocar aqui para você ver de uma forma simples. Autismo é uma condição neurológica que afeta a forma de como a pessoa se comunica, de como ela entende. Deixa eu só dar um exemplo para você. A pessoa neurodivergente, ela é muito literal. Se eu falar, por exemplo, aqui, vai chover canivete, ela vai entender e ela vai imaginar uma chuva de canivete.
Então eu não posso ter mensagens subliminares, entre linhas. Não, eu preciso me comunicar de uma forma mais clara possível. E aí eu trouxe para vocês alguns dados, e a equipe vai colocando aqui para gente, que para você ter uma noção, a cada 31 pessoas que nasce, uma é autista. No Brasil, 2,4 milhões de pessoas têm um laudo de autismo. Isso é um dado do IBGE de 2022. Imagina o quanto esse número já aumentou. Então, eu preciso entender que eu tenho pessoas que precisam de uma atenção diferenciada. Ah, pastora, mas como é que eu faço isso? É simples, porque nós precisamos entender um contexto muito importante, o foco, o propósito da igreja. A igreja, ela não é uma clínica. Então, quando eu entendo que eu não sou uma clínica, a questão da igreja não são terapias, a questão da igreja é pregar a palavra, é falar de Jesus, é compartilhar o evangelho. Então, eu vou aprender como eu posso compartilhar o evangelho, como eu posso falar de Jesus para todos, atípicos e não atípicos. E tem alguns dados importantes que nós precisamos nos atentar, é que o autismo, a neurodivergência, ela não alcança apenas a pessoa em si, mas ela envolve toda a família. 78% das mulheres estão só. Como assim? 78% dos homens abandonam as mulheres após o laudo antes da criança completar 5 anos de idade. Então, essas mães muitas vezes abandonam seus empregos, não têm rede de apoio, porque ela precisa se dedicar ao cuidado dessa criança, desse adolescente, desse jovem que tem o laudo. Vamos lá, 82% é a estatística, 82% dessas mulheres estão desempregadas. E agora vem a minha pergunta para você. O que a igreja está fazendo em relação a isso? O que nós, como igreja, estamos fazendo para dar suporte? Não apenas empregar o evangelho para a pessoa neurodivergente, para a pessoa com deficiência, para todos, mas também qual é o apoio que eu tenho dado a essa família. Você sabia que isso são estudos, que o emocional de uma mãe atípica, o emocional dela é equivalente a um soldado em plena guerra num campo de batalha. Então você imagina como anda o emocional desta mãe, como anda o emocional desta família. Por quê? Porque engloba um monte de coisas. Engloba o medo e quando eu não estiver aqui, quem vai cuidar do meu filho, quem vai dar o suporte, como é que vai ser. Então ela vive nessa angústia o tempo todo, ela vive muitas vezes com aquele sentimento, por que aconteceu isso comigo, de não ter uma rede de apoio, o medo da rejeição. Por quê? Porque muitas vezes os ambientes não estão preparados para acolher. Então vem a discriminação, vem o preconceito, vem aquela sensação de rejeição, que o meu filho não é aceito, que meu filho não pode. E a igreja precisa ter esse olhar de preocupação, de falar assim, ei, presta atenção, você não está só, nós estamos juntos, a sua família é importante, você é importante, seu filho é importante. Então, a igreja precisa estar preparada para ser esse ambiente acolhedor, para ser esse ambiente de falar assim, nossa, aqui é a minha casa, aqui eu sou bem-vinda, a minha família é bem-vinda, o meu filho é bem-vindo, a minha filha é bem-vinda, nós amamos almas, esse é o propósito da nossa igreja. A nossa igreja, ela tem um tema, uma igreja que nasceu para amar. Então agora esse projeto de inclusão dos treinamentos, dos cursos, só reflete na prática aquilo que nós temos como base, aquilo que a gente vive como igreja. O nosso propósito é refletir Jesus, é falar do amor de Deus. E o nosso coração transborda de gratidão porque você está aqui. Por quê? Porque se você está aqui prestando atenção nesses minutos, que a gente ainda tem muita coisa pela frente, tá? Tem as dicas práticas, tem sugestões de como fazer, mas que bom que você foi despertado para isso. Que bom que o teu coração está queimando, falando, não terceirizando, não, a inclusão na minha igreja vai começar por mim. Ah, mas não, eu não tenho estrutura, eu não tenho uma sala sensorial, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas presta atenção.
O seu coração está disponível? Porque é só isso que precisa. Você tem o principal, coração disponível. E a gente vai aprendendo junto. Gente, entenda, nós não sabemos de tudo, nós não vamos chegar naquela fala assim, nossa, eu sei tudo, eu sou um expert no assunto. Não, nós temos corações disponíveis. Hoje na igreja que eu sou pastora, nós temos 46 crianças autistas que congregam na nossa igreja e é apaixonante ver o desenvolvimento de cada criança ali na palavra de Deus, quando eles se apresentam, quando eles estão ali, quando as mães estão envolvidas, quando você vê o amor deles por Jesus e o amor também pela igreja. Eles falam, eu amo a minha igreja, a igreja é a minha casa, eu amo estar na igreja. Então, assim, a forma como eles estão conhecendo Jesus faz toda a diferença. E o nosso coração transborda de gratidão. Por quê? Porque você entendeu isso e você quer se colocar à disposição, você quer falar, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Sabe, a gente às vezes fica falando, não, vai começar por fulano, não, vai começar por você. Comece por você, comece em nós, para depois ser através de nós. Você entendeu no primeiro momento? O autismo não é uma doença, o autismo não então você não precisa se preocupar porque a igreja não é uma clínica. O que nós precisamos são corações disponíveis. Você já entendeu o quanto tem pessoas clamando a Deus por socorro e você será a resposta de oração na vida dessas famílias. Você que está sendo despertado, você será a resposta de oração e vai falar, Senhor, conta comigo, eu vou propagar, eu vou realizar aquilo que Deus deseja, que todos conheçam a Jesus. Então hoje nós aprendemos um pouco, alguns dados sobre o que é o autismo. Então deixa eu até compartilhar um pouco com vocês. Como eu disse, o autismo ele não é uma doença. Transtorno do espectro autismo é uma condição neurológica. E durante um dos treinamentos nossos na nossa igreja de inclusão, eu descobri, eu tenho 44 anos hoje, e aos 42 anos, durante um treinamento nosso, um neuropediatra estava falando sobre TDAH, sobre TOD, a gente vai também falar um pouco sobre isso, e ele foi citando alguns temas lá, a questão de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, a questão de ter muitas ideias e às vezes uma coisinha te tira do foco, te desconcentra. E aí ele fazendo o treinamento lá e eu anotando, né? Papel e caneta na mão. Falando nisso, você já pegou teu papel e tua caneta para anotar? Pegue papel e caneta, viu? Papel e caneta na mão, anotando as informações. Quando terminou, eu falei, doutor, eu acho que eu tenho isso. Ele brincou comigo, ele falou assim, pastora, você acha? Eu tenho certeza. E aí me encaminhou para poder fazer os testes, tudo, e eu descobri que eu tinha TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu brinco com a minha igreja, eu falo, minha gente, quem vive comigo já há algum tempo, quem tá ali comigo, e antes do laudo, né, deveria ir pro céu direto, porque não é fácil. Mas é maravilhoso. Poxa, pastora, como assim? Sabe por quê? Porque a gente precisa parar de espiritualizar tudo. A gente precisa falar, não, gente, nem tudo é demônio, pelo amor de Deus. Então nós precisamos entender, e eu só entendo com conhecimento. Depois que eu descobri que eu tinha TDAH, eu fui buscar o acompanhamento, então assim, minha qualidade de vida mudou totalmente, porque hoje eu sei o que pode ser controlado e eu começo a usar aquilo para algo que é bom, o foco, a hiperatividade, pensa em muitas coisas, porque o TDAH ele é bem criativo, então a gente pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque a falta de entendimento faz a gente assim falar o que não faz você ter atitudes que não são legais. Então, nós precisamos entender. Com conhecimento, a gente faz muita diferença na vida das pessoas. A palavra do Senhor já diz, né? O meu povo erra por falta de conhecimento. E não é só conhecimento na Bíblia, é conhecimento de uma forma geral. Então, quando você está aqui nesse momento, parando, você está disposto a conhecer. Então, você conhecendo, você vai fazer com excelência. E a gente tem muitas informações, tem muitas dicas para passar. E eu desejo que o teu coração seja alcançado, que o seu coração queime, porque tem pessoas que estão clamando a Deus por socorro, e eu vou repetir, você será a resposta de Deus para essas famílias, tá bom? Então a gente se encontra na próxima aula, no próximo momento, e eu espero por você aqui.